Então, irmãos, vamos à pregação. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E como vocês estão se acostumando, nós vamos ler vários textos. Não fechem as suas Bíblias. 1 de Timóteo 5, 8. Nessa carta que Paulo escreve a Timóteo, nesse versículo ele vai ser o norteador dessa manhã. Estamos no mês de maio, o mês que falamos sobre família, o mês que nós trazemos o assunto de família. Nesse versículo diz assim, eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. As versões, se você for correr, elas mudam quase nada. Então, se você não cuida dos seus, e principalmente daqueles que estão na sua casa, você negou a fé e é pior do que o descrente. Então, aqui é o ponto de partida. E nesse de cuidar da casa, nós temos que entrar na família. Família. E Pedro também diz sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, irmãos, se você quer entender algo, se tem conflito no lar, as suas orações são interrompidas. Se você for em Malaquias 2, 13, vai dizer assim: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choros e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. Em outras versões vão trazer que ele não ouve mais a oração. Mas tanto oferta quanto oração, Pedro e Malaquias, por que Deus não aceita mais? Por que Deus não quer mais ouvir a tua oração? O mesmo Deus que ouve orações, atende essas orações, agora ele está falando assim, ó, se você orar, eu não estou nem aí. Você pode chorar, você pode gemer, você pode se entregar como for. Não me importo. Por quê? Versículo 14 de Malaquias 2. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Então, quando o homem está sendo infiel, quando tem quebra no lar, quando tem problemas conjugais, problemas familiares, a oração interrompida, as ofertas não são aceitas, e não importa se você está de joelho, não importa se você está gemendo, não importa se você está chorando, não importa, Deus não ouve a tua oração. Então é muito sério quando se fala de família. É muito sério levar e ter um lar à altura do Senhor. Um lar, uma família que promova o Evangelho, que seja símbolo do amor de Deus, que transmita esse conhecimento e essas posturas para aqueles que o cercam. Uma família que se preocupa um com o outro, que tem respeito um pelo outro. Irmãos, e isso tudo é simplesmente para mostrar que a família ela é importante para Deus. Família é um projeto de Deus. A família não veio por você. A família não veio para que você seja feliz. E aí nós temos que tirar isso da nossa mente. Você não foi feito, a Bíblia não foi escrita para você em tudo buscar a sua felicidade. Felicidade é uma consequência de estar andando no caminho do Senhor, de estar debaixo da vontade do Senhor. Não é para a sua felicidade que algo acontece. Você tem felicidade porque você está servindo a Deus como se deve. É uma consequência.
não é um objetivo. O objetivo é servir a Deus e caminhar com Ele. Então, não é porque a família é importante para você que ela se torna importante para Deus. É porque ela é importante para Deus que ela tem que se tornar importante para nós. A família é um projeto de Deus. Ele que define família. Ele que cria homem e mulher. Ele que dá uma promessa que vai deixar o homem e a mulher, o seu pai e sua mãe, vão se unir numa só carne. Família é importante, irmãos. Quando você chega lá na promessa de Deus, para Abraão, fala que em Abraão todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Família, família. O tempo todo a Bíblia fala. Irmãos, precisamos entender que a família tem e traz um sistema de valores. Cada família tem um sistema de valores, mas tem um sistema de valores que está fixo na Bíblia. E talvez por você ter problemas com a sua família, problema com seu pai, problema com a sua mãe, dificuldades de relacionamentos, você não consegue se relacionar direito também com o seu pai que está nos céus. É muito difícil você tentar mostrar o amor de um pai para quem não teve pai, ou para quem teve um pai que foi abusivo, um pai que não o amava, um pai que abandonou o seu lar. E aí isso reflete em tudo, até mesmo na nossa fé. Quando você ouve que Deus não vai te abandonar, para muitas pessoas, ela já se torna incrédula automaticamente. Porque o pai abandonou, a mãe abandonou, o seu trato familiar foi de abandono. Então ela não consegue acreditar que Deus também não vai abandonar. E a gente tem que saber lidar com essas coisas e ensinar, incentivar e que ela seja cheia do Espírito ao ponto dessas raízes entranhadas de ódio, de perda, de traumas familiares sejam arrancadas. Irmãos, tratar como família, falar de família é difícil. E quando nós falamos da família da fé, e cada um entende de uma maneira diferente, que cada um vai tentar olhar para a sua família. E para muitos querem o seguinte: eu não quero que tenha uma família na igreja, porque minha família é só problema, a gente se reúne só para brigar. Então já traz isso direto e associa. Se talvez Deus tivesse se colocado como mulher, falado que Ele ama como uma mãe ama, talvez fosse um pouco mais fácil. Porque normalmente quem abandona o lar primeiro é o pai. Pessoas têm muito trauma disso. E devemos saber lidar com isso. Mas nesse sistema de valores, Deus se apresenta de algumas formas. Olha lá em Isaías 49, versículo 15. Deus vai apresentar o amor que Ele tem, comparando esse amor com o amor de mãe. Olha o que o texto diz. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Aqui tem uma pergunta, o texto ainda vai continuar. Pode uma mulher se esquecer do filho que ainda está mamando, não se compadecer daquele que saiu do seu ventre? E automaticamente a resposta que vamos trazer é que não. Mas Deus fala assim: mas ainda que esta venha a se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de você. E ainda que haja a possibilidade de uma mãe esquecer do seu filho, eu, o Senhor, não me esqueço de você. Irmãos, mãe é um amor diferente. É um amor diferente. Normalmente o filho, quando se machuca, procura a mãe. Acontece alguma coisa, ele grita pela mãe. Está do lado do pai e quer alguma coisa, ele grita a mãe. É diferente. E é perceptível a diferença. Mãe foi trazida para ajudar no trato da alma dos seus filhos. O pai já não.
O pai é mais tosco em algumas coisas. Mas Deus também compara o seu agir, o seu trato conosco como um pai. Mateus 7, 9, Jesus vai falar assim: quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Quem de vocês? Qual pai faria isso? Não faz. Hebreus 12, do 7 ao 10. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? O pai aqui é tratado nesse relacionamento como aquele que corrige, aquele que trata, aquele que cuida. Quando você é corrigido, não dói? Fala, você está errado, não machuca? Mas o versículo 8 vai dizer assim: mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Aqueles que não são disciplinados, aqueles que não passam pela correção, é porque não são filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então nós não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Se você respeitou o seu pai, se você respeitou a sua mãe, você tem que respeitar muito mais ao seu Deus, o nosso Pai celestial. Isso que está tratando aqui em Hebreus. Vai continuar assim, versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. E aqui é interessante, irmãos. Nós corrigimos os nossos filhos como melhor nos parece. E esse melhor que nos parece, muitas vezes vai estar carregado de erros. Mas é o melhor que nos parecia naquela época. Irmãos, embora me digam que um bisavô meu, um tataravô talvez, tenha sido um pastor batista, eu cresci num lar não cristão. Tanto meu pai quanto minha mãe não frequentavam nada e ao mesmo tempo frequentavam tudo. E me levavam em tudo. Então eu ia de igreja batista, a igreja católica, macumba, dava um pulinho ali no Testemunho de Jeová. Então tudo que tinha alguma coisa eu estava indo com meus pais. E sempre depois eu crescido olhando esse cenário lá atrás, era sempre o que estava dando alguma coisa. Ia ter um presente, ia ter um brinquedo para mim, ia ter alguma coisa diferente. Então eu cresci nesse cenário. Um cenário que eu apanhava quase todo dia. Emanuel está ali talvez uns 70% do que eu fui. Talvez um pouco mais, porque eu ainda xingava, gritava, tacava coisa. Meu pai não me batia. Minha mãe me batia praticamente todo dia. E tinha dias que era mais de uma vez. E toma-lhe surra. E ela morreu, eu tinha 8 anos. Eu lembro disso, era surra atrás de surra, porque eu era ruim. Meu pai era alcoólatra. Entendeu? Já teve vezes a gente sair de casa sair da Itatiba para ir lá para minha avó andando com a minha mãe, e eu gritando na rua, e ele querendo levar minha mãe à força para casa. E numa dessas ele comprou um bar, eu já com raiva daquela situação, criança ainda. Vocês conhecem vassourinha de vaso? Só que na época era uma vassourinha pequena, de piaçava, e um cabo de madeira, não sei nem se vende daquilo ainda. E ele falando ali, gritando, bêbado, taquei aquilo ali na cabeça dele. Mas foi uma precisão tão grande que aquela madeira quebrou no meio da testa do meu pai. Uf! E eu correndo no meio da Rio do Pau, ele correndo atrás de mim. Foi a única surra que eu me lembro que meu pai me deu. Mas, irmãos, eles cuidaram de mim como melhor eles conheciam. Quando minha mãe morreu, eu escolhi ser criado pela minha avó. Eu não queria ficar com meu pai. E ali, a minha avó me criava no melhor que ela podia, que ela conhecia. E ela não tinha controle sobre mim. Então eu estudava se eu queria. Então fiquei 2 anos sem estudar.
E nessa idade aí. Quando eu resolvi estudar, eu comecei a estudar e até hoje ainda não parei. Mas a gente tinha um respeito, de certa forma. Só que a gente hoje olha para o nosso relacionamento com Deus, esse respeito, ele parece que se perde fácil. Muito fácil. Lá em casa, Emanuel faz muita coisa arteira, Gabriela. E principalmente com Emanuel, a gente fala, não faz, rapaz. Ele continua, não faz. Não faz. Aí quando ele vai lá e se machuca, e a gente falou tanto para ele não fazer, vem aquele negócio que vem subindo aqui assim, bem feito. Aí eu saio, se fosse um filme, eu ia estar tocando uma música, eu vou embora. E ele chora, se machuca, deixa ele lá. Porque para mim ele tem que aprender e se aprende muito pela dor. Foi assim que eu aprendi. Mas a Poliana não. A Poliana já me olha com raiva quando eu faço algo disso. Então, não tem um testemunho do Espírito Santo? Quando você faz alguma coisa errada, bate? Quando você é casado, além do Espírito Santo tem a mulher. A mulher já te olha, você sabe que fez alguma coisa errada. Talvez você não percebeu, mas você fez algo errado. Então, se retrate logo o mais rápido possível. E é assim, esse tratamento. Nessa semana que passou, Emanuel estava muito mal. Então ele estava comigo, pediu água, eu dei água, logo depois que ele bebeu água, pai, eu vou vomitar. Não, respira, ele vomitou. Quando ele vomitou ali, eu já peguei ele, corri com ele para o banheiro. Normalmente nessa situação, a mãe já aparece do nada. Como eu estava perto, era eu. Então botei ele no vaso, fui lavar minha mão que tinha sujado, e eu ali também fazendo ânsia de vômito, ele vomitando, falei, faz aí, suja a Poliana. Ajuda ele. Falei, Poliana, isso aqui é natural. Deixa ele resolver o que ele tem que resolver. Tem um negócio mais interessante para você fazer lá na cozinha, lá onde ele começou. Mas depois ela, não, você tem que ajudar ele, segura a barriga, prende a testa, ali. Isso é mãe. Pai é o quê? Meu irmão, vomita. Vamos escovar o dente? Toma aqui, escova e pasta. No final do ano desse, a gente fez uma confraternização no trabalho. Tinha uma piscina. E ali a gente conversando, já perto do final dessa confraternização, o Manuel correu lá para o meio da piscina funda, pulou. Quando ele pulou, a Poliana nem pensou. Eu estava ali, eu olhei a situação, falei assim, vou ver como que ele vai sair. Se o negócio ficar muito ruim, eu ajudo. Isso é o pai. Isso é o pai. Eu estou olhando ali, eu vou ver o cenário. Ele não fez ali a besteira dele? Vamos ver como que vai ir. Não vou deixar morrer, mas o medo é bom passar. A Poliana não pensou, ela já foi lá e pulou com roupa, com tudo, no meio da piscina para tirar. Quando ela chegou, as outras crianças que estavam lá já tinham tirado ele da piscina. Né? Ela foi no instinto. Essa é a diferença de pai e de mãe. Os dois amam, mas são diferentes. O pai vai pensar em cuidar, o pai vai tentar ensinar, e normalmente o pai, quando vai tentar ajudar o filho, antes da ajuda, se for alguma coisa errada, primeiro ele vai fazer o quê? Vai dar um sermão, vai brigar, vai falar. A mãe vai cuidar de tudo, depois, talvez, ela critique. Mas Deus se posiciona das duas formas. Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa alma, Ele nos mostra, só que Ele colocou a família, essa família deve ser um exemplo. Então, como eu não tive muito ali relacionamento, minha mãe morreu muito jovem, meu pai eu não tive muito contato depois dessa época, mas eu quis, e estou me esforçado para dar uma família para os meus filhos e ser um marido para minha esposa, totalmente diferente do que eu aprendi. Mas, automaticamente, o que é natural é você replicar aquilo que você viveu. É perfeito o meu relacionamento? Não é. Como não é de vocês também. Não adianta mentir. Tá? Não é. Somos seres humanos. Então, vira e mexe, vamos pensar diferente, vamos agir diferente, vamos machucar mesmo sem querer. E outras vezes vamos querer só para mostrar que temos razão. E vão querer nos impor. Mas a gente tem que saber lidar. A família é um exemplo
aqui na terra de como é a família de Deus no céu. Então Deus usa o exemplo de família para Ele se revelar a nós e nos mostrar como que é o cuidado dele conosco. Embora o nosso modelo de família seja ainda imperfeito, pecaminoso em muitas áreas, o Senhor usa aquilo que nós conhecemos para se revelar a nós, porque Deus é muito além da nossa compreensão. O Senhor está muito além daquilo que podemos perceber. Então Ele usa coisas que nós conhecemos para mostrar um pouco do que é o amor dele para conosco. O amor que entrega o seu próprio Filho. Um amor que está contigo todos os dias da sua vida. Um amor que não te abandona. E mesmo quando você o nega, Ele está lá. Um amor que te amou enquanto você ainda era inimigo dele. Inimigo. Ele te amou. Isso é incrível, irmãos. Então, se você não percebeu, o primeiro ponto é que Deus se revela pelas figuras familiares. As figuras familiares. Deus se revela como o pai cuida do seu filho, como a mãe cuida. Deus se revela até mesmo no trato entre filhos e pais. Se você for olhar lá em Efésios 5, você vai ver um comparativo de homem e mulher e Jesus e igreja. Que assim como Jesus amou a sua igreja ao ponto de entregar a sua vida, o homem tem que amar a sua mulher. E assim como a igreja ama ao seu Senhor Jesus, a mulher tem que amar ao seu marido. É comparativo. Você vai olhar cantares ali, a maioria acredita que é um relacionamento de Deus com a igreja. É um relacionamento escrito de homem e mulher. Só que, muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos mais reparar os erros que cometemos. Talvez você já teve vários relacionamentos, vários casamentos, e só agora que você se converteu e começa a entender as coisas, mas é agora que você pode mudar. O Senhor não nos chama para ter uma mudança de relacionamento, mas uma mudança de visão no relacionamento e na família. Porque se você teve dificuldade com seus pais, e seus pais hoje já morreram, não tem mais como recuperar isso. Mas você pode mudar a visão. Se você tem uma visão problemática de pai, você tem que orar, insistir com Deus para tirar esse peso de você, para você poder se relacionar e entender Ele como pai, como um verdadeiro pai. Se você teve problema na sua família, ou está tendo, isso tem que ser arrancado de você. E muitas vezes se arrancar, traz dor, traz problemas. Mas é necessário. É necessário. Quantos traumas a gente escuta, a gente vê, ou talvez você viveu e carrega com você. Isso traz problemas, não somente espirituais, mas problemas emocionais imensos, irmãos. Então precisamos mudar isso. No segundo lugar, quero mostrar para você que Deus tem uma família. Deus tem uma família. Efésios 2:19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você se converteu? De verdade? Você tem o Espírito Santo na sua vida? Você é membro da família do Senhor. Você não é mais um forasteiro. O Senhor cumpre aquilo que está em Salmos, que Ele se tornará o pai dos órfãos. Então, se você não teve um relacionamento familiar, ou teve um relacionamento problemático, não importa, o Senhor se torna o seu pai, você é a família dele, Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ainda em Efésios 3, 14 e 15, vai dizer assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então Deus tem uma família nos céus, Deus tem uma família na terra. E Deus
já tinha sua família antes de criar. Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns tentam colocar o Espírito Santo como fosse a mãe. É complicado. E você vai ver gente séria falando sobre isso. Mas é complicado você colocar isso, mas a alegação é que, normalmente, quando aparece o Espírito Santo, os termos usados são termos femininos. Mas espírito é espírito. Espírito não tem sexo. Mas, muitas vezes, e aqui eu acho que é importante, as características que a Bíblia traz sobre uma mãe são muito parecidas com as características que o Espírito Santo traz para um crente. Quem consola é o Espírito de Deus. Embora o Filho também é um consolador. Quem está ali mostrando o nosso erro, nos disciplinando, nos conduzindo o tempo quase todo, é o Espírito Santo. E normalmente isso se faz, quem faz isso é a mãe. Não vou entrar em mérito nem em doutrina disso. Mas nós podemos fazer na vida dos nossos familiares uma obra que é muito semelhante ao que o Espírito de Deus faz em nós. Deus é cuidadoso. Deus zela, Deus disciplina todos que ama. Deus está ali conosco todos os dias. E você, como pai, também pode agir dessa maneira. Mas eu ainda não sou pai, ainda não sou mãe, eu estou tendo dificuldade, meus filhos se perderam, eu tenho lutas. Você pode fazer dessa forma com aqueles seus pais ou com aqueles que você está se tornando pai e mãe na fé. A grande questão é que nós não estamos fazendo isso também. Quem você cuida na igreja? Por quem você tem orado? Quem você adotou, você que se considera mais forte, maduro na fé, quem você adotou para caminhar junto? Isso é discipulado, irmãos. Nós perdemos isso. E ao perder isso, nós perdemos a oportunidade de ainda estar gerando filhos e filhas na fé. Essa tarefa não é minha, é nossa. Paulo conversava com Timóteo como um pai conversava com seu filho. E aí muitos querem trazer para isso como conversão. Quem você converteu já? Quantas almas você já ganhou para Cristo? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, se você não sabe, você não convenceu ninguém. Você não trouxe ninguém para Cristo. Quem traz é o Espírito Santo, usando a instrumentalidade de uma pessoa que no caso ali foi você, mas poderia, nesse caso, você ali ser somente a mula de Balaão. Cuidado, para não ser a mula de Balaão na obra do Senhor. Ele vai te usar, mas você não faz parte daquele plano. Cuidado com isso. E nesse cenário, você tem que estar cuidando de alguém. E esse cuidar de alguém, não necessariamente foi alguém que você converteu. Alguém que veio a Jesus pelo que você falou para ela, mas alguém que está aqui do teu lado e você não está cuidando. Lembra dos versículos que nós lemos? Aquele que não cuida dos seus. Aquele que não cuida daqueles da sua casa, em especial das suas casas, é pior do que o incrédulo. Já negou a fé. Então, a gente se preocupa muito, eu vou para a igreja, eu vou lá, vou receber a minha bênção, vou pegar minha porção da semana ali, vou me alimentar, vou me estruturar. E esquece que você não vem para a igreja para nada disso. Você vem para a igreja, em primeiro lugar, para cultuar a Deus, não para receber nada em troca. Em segundo lugar, para você ser suporte para os seus irmãos. E se por um acaso Deus quiser, Ele te abençoa nesse processo. Tem algo que eu tenho pensado há algum tempo, irmãos, e eu ainda não vi uma forma de colocar isso em prática. Talvez a prática seria fazer. Mas fazer um culto, quando eu estava lá em Campinas, um irmão falando que fez isso lá o pastor Batista, que cuida de crianças lá, tem como fosse uma ONG, podemos dizer assim.
ele fez um culto como fosse um culto do dar. Aquilo que você tivesse ali na hora, na mão, você ia dar para outra pessoa. Mas o que eu pensei é parecido, mas não é exatamente igual. Eu queria fazer um culto, e o nome a gente poderia escolher aonde você ia orar. Eu já falei isso várias vezes para você ir lá e abençoar a pessoa que você tem alguma gratidão. Mas seria você orar para o Senhor te mostrar uma pessoa e você dar algo para essa pessoa. E a gente fazer isso num culto. Principalmente aquilo que você está se tornando uma idolatria para você. Você dá para outra pessoa. Mas eu não tenho um objeto para dar. De repente você vai dar um abraço, um bolo, uma roupa, um objeto caro ou barato, não importa, mas seria um culto do dar. E assim te mostrar amor, preocupação, cuidado. Todos vão receber? Todos vão receber? Por que não? Porque é um culto do dar e não o culto do receber. Você vai vir para dar e não para... Ou senão seria aquele amigo oculto que você dá um presente bom para receber um ruim. Já foram desses? E às vezes não vai vir nenhum ruim, vai vir nada. Mas ali mostra um comprometimento. O cristão está aqui para abençoar, para dar. Receber, talvez, não é a hora. E nesses cultos, às vezes, acontece o seguinte, de você receber e ver que aquilo ali não era para você. E você recebe para ser somente um intermediário para fazer chegar na pessoa certa. E aí você entende mais um princípio. Nós somos um canal de bênçãos. Talvez num culto desse, se acontecer, se Deus permitir, talvez vamos fazer isso aí lá no jejum. Aproveita que está em jejum, também jejua e dá alguma coisa para alguém. Precisamos mudar, irmãos, comportamento, mudar cenários. Eu já considero a igreja da Pavuna caminhando. Saímos daquele estado do marasmo, de quase morte, estamos caminhando. Então, se estamos caminhando, a tendência é estarmos amadurecendo. O trato com vocês está sendo diferente, se vocês não perceberam. As pregações estão sendo outras. A exigência está sendo outra. E cada vez vai sendo mais. Irmãos, deixa Deus trabalhar na sua vida. Mexer no seu coração. Vasculhar. E encontrar traumas, problemas. E deixa aquilo sair. Deixa sair. Mas cabe a cada um de nós, se possível, andar bem com todos. No que depender de nós, andarmos bem com todas as pessoas. E retribuir mal com bem. Vocês não estavam lá ontem, mas essa aí foi a pegada da pregação de ontem. Irmãos, Deus preenche os buracos, principalmente os buracos emocionais que nós temos. Então, você pode ter tido um relacionamento problemático, ruim. O Senhor cura isso. O Senhor cura tanto o sentimento, como Ele também pode curar a pessoa e o relacionamento ser restaurado. Mas o que não pode é você continuar sendo ou fazendo aquilo que você fazia antes. Se você conhece a Deus e depois dessa pregação, você tem que ser diferente. Diferente. Seja diferente na sua casa. Se esforce para ser o melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, uma melhor esposa. Ainda não tenho nem namorado. Já vai aprendendo. Porque agora que você ouviu, a cobrança é maior. Esses temas, irmãos, eram pouco falados, são pouco falados até hoje na igreja. Mas a sua casa tem que refletir o amor de Deus, a obra do Senhor. Talvez você como pai não está refletindo o amor de Deus, muda, se arrependa. Você como mãe não está refletindo esse amor de Deus, mude, se arrependa.
No seu lar, você não está sendo um exemplo, um modelo de Cristo para os seus filhos. Tem que mudar, tem que arrepender. Tem que ter arrependimento. Tem que ter confiança. E confiar em Deus é algo extremamente difícil e requer fé. Porque confiar em Deus é confiar em todas as situações, porque as situações não mudam. Não podem mudar a nossa fé e nem o nosso caráter. Então nós não respondemos e não podemos responder da maneira que nos tratam. Nós não podemos retribuir como retribuem para nós. Nós somos dos filhos de Deus. Vão retribuir para nós mal e nós vamos devolver bem. Vão vir contra nós para nos matar e nós vamos orar pelos nossos perseguidores. Tivemos problemas com as famílias, nós vamos continuar amando. No que depender de nós, vamos andar bem com todos. Agora, por que nós não fazemos isso? Por que não estamos fazendo isso agora? É simplesmente, irmãos, falta de confiança no Senhor. Nós queremos ser juízes da nossa própria causa. E quem é o nosso vingador? Quem é o nosso vingador? Deus. Mas você não está deixando Deus ser o seu vingador. Você quer fazer justiça com a própria mão. Você acha que o tratamento como Deus faz é injusto. Você quer que as coisas aconteçam mais rápido. Mas olha que você foi amado quando você era inimigo. E o teu inimigo hoje pode ser um amado de Deus. Você não sabe. Deus age dessas formas. Estevão, à beira da morte, orava por aqueles que o perseguiam. E quem estava ali? Paulo. Estevão orou por aqueles que o estavam matando. Estevão pediu que eles fossem perdoados. Estevão viu o pai e o filho assentados à direita dele. Estevão morreu. Mas Paulo foi transformado. Aquele momento aonde você está com dor, aquele momento aonde estão te perseguindo e você tem que dar um passo de fé, de ousadia, de coragem e mostrar que você é filho de Deus, que as circunstâncias não moldam quem você é ou como você se comporta. Ali, irmãos, você está dando um exemplo. Ali você está dando um exemplo de filho de Deus, está levando luz no meio das trevas e vai fazer a diferença na vida de alguém. Mas para isso você precisa confiar em Deus. Antigamente se cantava uma música, e hoje ela ainda é muito cantada pelo R.R. Soares. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Mas sabe quem cantava essa música? Sabe quem cantava essa música? Eu já falei aqui na igreja, mas vocês não lembram. Porque o que se fala na pregação normalmente se esquece. Isso eram crentes na Índia. E ali, estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto mais. É porque na Índia, você lembra daquelas novelas lá? Tem as castas. Na Índia não é proibido as religiões. Na Índia é proibido conversões. Você não pode sair de onde você nasceu, porque é sagrado. Se você nasceu cristão, seja cristão a vida toda. Se você nasceu muçulmano, seja muçulmano a vida inteira. Se você nasceu Dalit, seja Dalit. Você não pode ter conversão. Quando tem conversão, que o problema acontece. Onde eles vão bater em você, onde eles vão te prender, onde eles vão te matar. Os hindus. Então, estou seguindo a Jesus Cristo, são crentes indo para a morte. E é somente eles falarem que renunciam àquilo e voltam para a sua casta original, que não morreriam. Estou seguindo a Jesus Cristo. Você está pronto para morrer? Você está pronto para dar sua vida pela sua família? Você está pronto para fazer a diferença no seu lar? E assim, ser um exemplo do que Deus pode fazer para os outros lares? Você está pronto a amar ao teu marido como a igreja ama a Cristo? Você está pronto a amar a sua esposa como Cristo amou
a sua igreja e se entregou por ela. Então faça a diferença, irmãos. Então nesse dia que começamos o mês da família, que você possa voltar à sua casa e começar de lá o seu ministério. Fazer a diferença lá, honrar pai e mãe, honrar esposa, honrar esposo, fazer a diferença naqueles que o Senhor te deu mais íntimo, mais próximo. Então seja o exemplo. Se o seu exemplo for ruim, não importa, você é o exemplo. E eu estou querendo ser um exemplo para os meus filhos, do que eu não tive. E meus filhos vão ser já a segunda geração. Então, para os meus netos, isso tem que ser maior ainda. Se o Senhor me permitir ter netos. Mas se o ensino, a obra do Senhor continuar sendo feita, nós vamos ter geração pós geração sendo abençoada. Mas se errarmos, irmãos, o Senhor vai até a terceira e quarta geração na maldição. Lembram desse texto? Mas o Senhor vai até a centésima geração para abençoar. Já fizeram a conta. De Abraão até hoje não chega nessa quantidade de gerações que a Bíblia traz. Agora não lembro se é 100, se é 1000, quantas são. Mas é muito. Mas fala-se que a era de Deus pode durar até 2, 3 gerações. Mas o amor dele vai por todas as gerações futuras. E até hoje, Israel e os israelitas são abençoados por Abraão. Como Abraão andou com o pai. Até hoje, nós somos abençoados, todos os cristãos em Cristo, por causa de Abraão. Porque ele ouviu aquela voz e seguiu ao Senhor. E através dele, todas as famílias são abençoadas. Que você seja bênção onde você está. Se o Senhor está te repreendendo, aceita a repreensão, mas siga adiante. Se os problemas estão surgindo, receba esses problemas, luta contra eles e vai para frente. Os problemas, as lutas têm que estar sempre em dia, irmãos. Nós não podemos viver deitado. Ontem eu ouvi uma frase que eu fiquei refletindo. Falei assim, como que estão as lutas? Um dos irmãos lá já se levantou assim, nós estamos todos deitados, porque o tiroteio está passando aqui em cima, assim, ó, não para. Aí eu fiquei refletindo naquilo, nós não podemos estar somente deitados. Mas nem que esteja rastejando, a gente tem que estar se movimentando. A luta pode ser tão grande que você não consiga nem andar de pé. Mas você vai rastejando. Você vai lá no meio do combate, nos arames farpados, você vai passar. Uma cicatriz ou outra pode ficar, mas no Senhor, a nossa família é abençoada, a família da fé é abençoada, e nós vamos caminhando uns com os outros, em nome de Jesus, para nos fortalecer. Mas no dia que você parar, automaticamente você começa a olhar para trás e volta para aquilo que um dia você abandonou. Começa a desejar aquilo tudo de novo. Vamos ficar de pé? Irmãos, vamos orar? Vamos orar?